Bom, muito bem, então vamos lá. 8 horas em ponto, começando agora então o nosso grupo de estudos. Mais uma vez eu vou repassar a nossa dinâmica, eu vou falar a primeira parte do encontro, né? Vou dispor os conteúdos para hoje, seguindo o nosso material didático, né? Que é o livro digital Fundamentos da Meditação e da Atenção Plena. E no segundo momento, então, eu abro a palavra e aqueles que tiverem dúvidas, questões, perguntas, podem trazê-las, ok? Então vamos assim dar início a mais esse encontro, prosseguindo o nosso grupo de estudos. Bom, antes de mais nada, alguém tem alguma pergunta, alguma questão que queria fazer? Alguma dúvida? Que raiva. Dodora, sem raiva. Ai! Eu vou te mutar aqui, tá? Já mutei seu microfone. Não, não alimente a sua raiva. Se ela surgir, apenas reconheça. Muito bem. Nenhuma questão, por enquanto? Nenhuma dúvida? Ok. Nós paramos onde? Alguém pode me apontar no material? Acho que foi na página 12, pelo menos o meu está marcado aqui, onde Na... você falou da etimologia do termo satipatthana. Ok, aqui eu também tenho a mesma referência. Referência? Então, tá. Então tá. Então eu vou dividir a minha tela com vocês e aí a gente vai continuar então a partir desse ponto, tá? O ponto é esse aqui, ó. Página 12, a etimologia do termo Satipatthana. Nós paramos aqui e essa foi a última marcação que nós fizemos, né, no texto na última aula, né? E hoje, então, prosseguindo no nosso material, nós vamos estudar os 7 benefícios da atenção plena. Claro que tem mais. Claro que tem mais, né? Óbvio que isso aqui é só uma forma, digamos assim, didática de tratarmos o assunto, mas antes, porém, de entrar nessa questão dos 7 benefícios do desenvolvimento da atenção plena, antes de entrarmos, eu quero só esclarecer uma coisa. E aí eu peço, por favor, que me acompanhem com atenção. Vamos lá. Em algumas situações, eu já citei aqui para vocês os 3 tipos fundamentais, básicos de meditações que existem no budismo. Eu já falei isso aqui em algumas ocasiões, né? Acho que vocês lembram. Eu já falei de shamatha, já falei de vipassana e sempre falamos de zazen, meditação zazen, né? Então tá, quem nunca ouviu esses termos ou quem ouviu e não lembra mais, eu vou recordar com vocês, tá? Na época inicial do budismo primitivo, na época do Buda, né? Imaginem, Índia antiga, né? Índia antiga, muitas correntes religiosas, filosóficas se misturavam, né? Brahmanismo, hinduísmo, etc. E muitas pessoas já chegavam ali, eu imagino, né? Naquele grupo de praticantes, de monges, né? Chegavam com práticas, com cargas, né? Então, acho que até didaticamente havia
havia basicamente duas formas iniciais de meditação. Então, quando alguém chegava, né, geralmente essa pessoa ia começar a prática com shamatha, ou shamatha, né, que é a meditação, digamos assim, chamada de meditação da tranquilidade. Por que tranquilidade? Porque a nossa mente, normalmente, ela está igual um macaco, né? Pulando de um galho para o outro, indo para frente, para trás, para amanhã, para o ontem, refletindo sobre uma coisa, sobre a outra, enfim, fica pulando de um galho para o outro. Essa mente intranquila precisa ser inicialmente acalmada. Então, a primeira forma de meditação que era ensinada tradicionalmente era a meditação shamatha. O termo shamatha significa tranquilidade. E o que é a meditação shamatha? É quando chega um estudante, um aluno, e o mestre põe esse aluno, esse estudante, para meditar focado em um objeto. Então, o mestre dá para esse aluno um objeto qualquer. Tipo, o seu objeto de meditação vai ser a pedra ali na frente. Aí o aluno vai sentar na postura e vai penetrar a pedra com o seu olho interno, com a sua concentração. Isso pode ser feito de várias formas. O aluno pode contemplar a pedra visualmente, ele pode pensar na pedra, ele pode dissecar mentalmente a pedra, ele pode entrar em contato simplesmente com a pedra de uma forma intuitiva, né? Então, essa meditação que usa um objeto como referência é a meditação shamatha. Pode ser uma pedra, pode ser uma ideia mental. Então, às vezes, ao invés da pedra, você dá uma ideia, né? Medite sobre a compaixão. Então, a pessoa vai meditar ali, vai esquecer o resto e vai focar em compaixão, por exemplo. Né? Então pode ser uma ideia mental, pode ser um sentimento, né? Penetre a sua raiva, né? Medite no seu sentimento de impaciência. Então isso é shamatha, né? Foque na sua respiração. Isso é um objeto de prática. Isso é shamatha, ok? Legal. O segundo tipo de meditação é o vipassana. Quando a pessoa já está tranquilizada. E por que tranquilizada? Porque shamatha funciona como se fosse assim. Sabe quando tem um cachorrinho querendo morder o próprio rabo? Aí ele fica zangado para um lado, para o outro e tal. O que você faz? Você vai lá e dá um ossinho para ele roer, né? Joga um ossinho para ele. Aí vai ficar ali roendo o ossinho distraído. A meditação shamatha é exatamente isso. É dar um ossinho para a mente ficar ali envolvida com ele. E nesse envolvimento com esse objeto da contemplação, a mente vai tranquilizando. Por quê? Porque ela vai soltando da preocupação com o futuro, ela vai soltando da lembrança depressiva do passado, e ela vai cada vez mais se sintonizando no presente, em contato com esse objeto. Então a meditação shamatha, que é a primeira forma de meditação, ela é tecnicamente uma meditação para acalmar mente turbulenta. É uma estratégia técnica, ok? O segundo tipo de meditação que nós podemos encontrar, básica, né, é a vipassana. A vipassana já abre um pouco mais. Enquanto que a shamatha ou shamatha é focada no objeto, a vipassana pressupõe que a pessoa já tem algum grau de controle disso, né, algum grau de domínio da técnica básica, e ela vai abrir mais, ela vai usar ainda um ou dois referenciais, geralmente a respiração e a postura, né, do corpo, e estabilizada por esses dois elementos, ela começa também a entrar em contato com o que está rolando ao seu redor.
sensações, ela percebe o corpo, a temperatura do corpo, sons, percebe estímulos visuais. Então a Vipassana, ela não está focada num objeto só. Ela está aberta, tá? Né? É a meditação do insight. Então, o termo Vipassana significa insight, né? Da percepção. Então você está ali percebendo. Então, antigamente, na época do Buda, esse era o segundo estágio, digamos assim, de treinamento na meditação, né? E finalmente nós temos a Zen. E o engraçado é que essas 3 divisões didáticas, né? Uma inclui a outra. Assim, o Zazen inclui Vipassana e Shamatha. Vipassana inclui Shamatha. Então é como se fossem 3 círculos de tamanhos diferentes. O menorzinho é Shamatha. O maiorzinho que encampa o menorzinho é Vipassana. E o maiorzão é Zazen. E a meditação Zazen, né, vocês já bem conhecem, é a meditação que, já estabilizado na respiração, nós não desenvolvemos nenhum tipo de volição. O que é volição? Nenhum tipo de escolha preferencial a nada que aconteça. Mas nós estamos desenvolvendo o estado de atenção plena, atenção distribuída, né? Ao que acontece. Então, quando você chega aqui no Centro Zen Flor de Lótus para meditar a primeira vez, e aí eu te ensino a postura, eu estou incluindo nessa instrução, estou incluindo Shamatha, porque eu te ensino a fixar a sua respiração, eu te ensino a fixar a sua atenção na respiração, na postura. Eu estou te ensinando também Vipassana, porque eu te instruo a perceber as sensações, os sons, sem se apegar a eles. E estou também te dando a instrução de Zazen, que é entrar em contato com tudo isso sem escolher nada em especial e desenvolver a atenção plena. Então, dependendo do teu grau de prática, você vai ficar num ou no outro ponto. E você vai se desenvolver a partir disso. Ok? Então, na escola Zen, a gente joga na mão essa prática direta, que encampa as outras. Então, dependendo do aluno, ele vai, por exemplo, se dar melhor na respiração, ele vai ficar ali mais focado na respiração. Outros já vão ficar observando o movimento mental, outros já vão ficar observando as sensações, né? E outros podem até chegar a penetrar o estado de Zazen na primeira meditação, né? Mas eu estou falando isso por quê? Porque essa parte do texto que virá agora, eu quero que vocês entendam isso, ela foi escrita focada na meditação Shamatha. Esses benefícios ou essas características da atenção plena que ele vai citar são especificamente da prática de Shamatha. Ou seja, quando você pega um objeto, mantém esse objeto na sua frente e desenvolve a atenção plena a partir do contato com esse objeto. Tá claro isso? Né? Porque você vai falar assim, mas no Zazen a gente não faz isso, e tal, Mas o Zazen é outra coisa. Essas características serão mais focadas para a Shamatha, que eu acabei de explicar. Ok? Beleza, então vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela e vamos prosseguir então nesse estudo. Então, os 7 benefícios, né? Na verdade seriam 7 características, né? Mas elas levam à purificação da mente, à superação da tristeza e da lamentação, né? Uma coisa interessante que eu quero desenvolver com vocês, o que é purificação da mente? Alguém pode falar assim, nossa, a mente pura é aquela mente limpinha, né?
que não tem pecado, que não pensa mal de ninguém, né? Alguém pode pensar isso. Só que não é. Isso não tem nada a ver com o conceito de mente pura na prática. A mente pura na prática do Zen é aquela mente que atua como se fosse um espelho precioso, perfeito. O que o espelho faz? O espelho, ele reflete aquilo que aparece na frente dele, né? Então, apareceu uma maçã, o espelho reflete uma maçã. Apareceu um abacate, ele reflete um abacate. E quando a maçã ou o abacate saem do campo do espelho, o espelho não fica retendo a imagem dos objetos. Ela some também. Então, o espelho reflete aquilo que acontece. A mente pura é essa mente que está acompanhando a realidade tal qual ela seja. E ela não faz distinção entre bonzinho, malzinho, pecado, milagre. Isso é a mente pura do contexto budista, é a mente que está olhando para a realidade e refletindo essa realidade tal qual ela é. Sem distinção, sem discriminação, sem apego, sem aversão. O que é muito difícil. Porque nossa tendência é se agarrar. Tá ok? Então, só para distinguir. Então, a atenção plena conduz à formação dessa postura de pureza, que não tem a ver com o conceito de pureza, digamos assim, cristão, que fala assim, você pecou, você está impuro, né? E aí já joga uma condenação nos ombros, e aí vem um julgamento, etc. Não tem nada a ver com isso. Tá? Essa pureza é o fato da mente se manter firme na manifestação da sua própria essência. Agora, é claro que quando essa lucidez existe, é claro que essa lucidez traz a consciência de atos danosos. Então, uma pessoa que está acompanhando a sua mente como se fosse um espelho precioso, ela sabe muito bem, ela entende muito bem o momento a partir do qual ela pode estar ferindo alguém, que ela pode estar subtraindo a paz de alguém ou gerando sofrimento para alguém. E aí é óbvio que na lucidez a escolha é feita. Essa mente pura que está vendo, ela escolhe não fazer isso, porque é uma tendência, né? Mas não por um ato de julgamento, de repressão, mas por um ato de lucidez. Então, é interessante perceber isso. Ok? Então, o desenvolvimento da atenção plena conduz ao surgimento dessa mente purificada e, naturalmente, à extirpação da angústia e do sofrimento, da lamentação, da dor, tá? Ele fala, inclusive, na destruição da dor física. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas o texto fala isso, na destruição da dor física. Ok? Muito bem. Então, vamos continuar aqui no material. O primeiro aspecto benéfico da atenção plena é a não superficialidade, ou seja, a característica de não vacilar, não flutuar longe do objeto. Lembrando que nós estamos falando de benefícios de uma prática shamatha. É por isso que eu iniciei o nosso papo com a descrição do que é shamatha, tá? Então, se você está observando seu abdômen, e aqui tem uma instrução importante para o nosso zazen, né? Vamos supor que você escolheu o abdômen, a respiração no abdômen como seu objeto de prática, né? Então procure ser firme, foque a sua atenção no objeto, de modo que a mente não escape. Então você vai acompanhar o seu abdômen na expansão, na contração, na respiração, né? E aí esse processo vai te levar a uma clareza do que está acontecendo muito grande. E é isso que vai tranquilizar a sua mente. Percebem a estratégia que é usada aqui? A estratégia de pegar a mente e jogar essa mente para entrar em contato com o objeto. Então, ao fazer isso,
ela solta da preocupação, para de ficar pulando de um lado para o outro, e aí então ela estabiliza. Então, a não superficialidade, você vai aprofundar na contemplação de um objeto. É o primeiro benefício que o desenvolvimento da atenção plena traz. Ok? Legal? Muito bem. Então, deixa eu voltar aqui, compartilhar de novo a tela. E vamos nós. Então, não superficialidade é o primeiro benefício do desenvolvimento da atenção plena. O segundo é manter o objeto à vista, o objeto de contemplação, tá? Pode ser uma emoção, pode ser um fato, pode ser um objeto mesmo, né? Mas a função de sati é a ausência de confusão ou não esquecimento. Você não vai ter aquela mente esquecida, atrapalhada, que se confunde. Não, você mantém o objeto à vista. E aí, olha que legal, a não superficialidade junto com essa característica de manter o objeto à vista, a coisa não superficial que aprofunda com a manutenção da perspectiva traz o quê? Aprofundamento. Então, cada vez que você senta no zazen e uma emoção condicionada aparece, reaparece no caso, você está observando, olhando de novo, vendo, penetrando, aprofundando, até o momento que você dissolve isso só na observação. Então... Oi. Gustavo, eu posso te interromper? Só me surgiu uma questão aqui. Quando você fala, a gente escolhe, né, o objeto, pode ser um pensamento, né, que é a primeira shamatha, né? Quando você coloca isso aqui, então quer dizer, se eu escolher, eu posso escolher, eu faço essa escolha inicialmente? Tá, só lembrando que eu contei o que é shamatha, mas nós não praticamos shamatha. Tá, eu só estou querendo... Eu só estou querendo entender, se eu praticasse a shamatha, porque a gente faz o zazen, que engloba tudo, Isso. Então tá, mas se eu sento, só com relação à shamatha, se eu sento para meditar, primeiro eu escolho, no shamatha, eu escolho o objeto? Depende do seu professor. Tem professor que vai falar assim, você não vai escolher nada, esse aqui é o objeto. Ele já coloca. Outros não vão fazer isso. Aqui, no nosso treinamento do Zen, a parte de shamatha, nós escolhemos para você. Nós falamos, foca na respiração. Quando você segue essa instrução, que ela é geral no Zen, isso não muda no Zen, foca na respiração, foca no abdômen. Isso é shamatha, ok? Você tem que seguir essa instrução. Você não vai fazer a shamatha do seu jeito. Não, eu vou escolher o gato que está miando, ou eu vou escolher a vassoura. Não. No nosso caso, nós já damos a cota de shamatha que está na respiração. Ok? E aí a gente vem colocando vipassana. E aí também a gente vem colocando a desconstrução de tudo isso. Então o zazen é uma dose abrangente. Tá? Ficou claro, Rosaura? Ficou claro, mas eu não sei onde que eu estou fazendo, se é que há confusão, mas assim, porque o que eu percebo é assim, às vezes eu sento com um sentimento, entendeu? Que me ocorreu naquela manhã. Eu acordei, né? Então eu sentei com alguma coisa. Eu posso sentar com um sentimento que me veio, pode ser qualquer uma raiva, uma lembrança. Não, aí você não está observando as instruções que nós damos no zazen. Porque no zazen então, você não vai ficar contemplando o sentimento. No zazen você não vai ficar olhando para... Aliás, você vai olhar para ele. Mas não como shamatha. Você não vai explorar a ponto de... Entende? Você vai... Qual que é a orientação? Focar na respiração,
Focar na postura. Aí surge e vai surgir, não tem jeito, surge sentimento, pensamento, lembrança. Qual que é a instrução? Observa o surgimento, a duração e a cessação. Aí vem outro, surge, dura e cessa. Olha que sutil. Ao fazer isso, você não nega o sentimento, você não nega o que está surgindo, mas você não entra nele. Shamatha, você vai entrar nele. E no Zazen fala, não faça isso, porque aqui a escola é diferente. Você vai usar Shamatha onde? Na respiração. Você vai usar Shamatha onde? Na postura. Ponto. A Vipassana surge no momento em que esse conjunto está brotando, você toma consciência disso e ao mesmo tempo se reconduz para a respiração. Desse equilíbrio do Zazen entre perceber o objeto e retornar, percebe, retorna e vê o surgimento, duração, cessação, surgimento, duração, cessação, que é a impermanência, né? Então, esse equilíbrio todo malabarístico, no fim das contas, vai te dar o quê? Puf! A experiência de vazio. Você vai falar, cara, eu não sou o sentimento. Você não vai falar, você vai experimentar isso. Você vai experimentar assim, isso está acontecendo. Isso é um fato. Mas eu não sou isso. Eu não sou a raiva. Eu não sou o nome. Eu não sou o sentimento. Aí você vai só desconstruindo. Isso é o poder de Zazen, que é dissolver no vazio. Entende? Shamatha, você vai ficar ali, ó, focado, né? Focado, olhando, tá. É por isso que eu expliquei antes, que esses benefícios foram relacionados em Shamatha. Mas acontecem também com a gente. Não é porque nós não praticamos Shamatha, é porque, então nós somos superficiais? Não. Nossa atenção plena também é não superficial. Ela também é profunda. A atenção plena do Zazen também mantém o objeto à vista, entende? Então tudo o que está sendo dito ali, embora aplicado especificamente para Shamatha, acontece no Zazen também. Olha a riqueza desse estudo, tá? Isso não está em nenhum livro que eu já tenha lido até hoje sobre Zazen. Essa abordagem que nós estamos traduzindo aqui em palavras não existe escrito. Isso vocês deveriam aprender por si mesmos, no campo intuitivo. Sacaram? O Zazen te joga no colo assim, ó, faz aí. Faz o quê? Senta e respira. E essa vai ser a sua instrução durante anos. Até que você saca o negócio. E se não sacar? Já era, perdeu. Se não sacar, porque não sacou, entende? Então esse estudo é uma tentativa de criar uma ponte. Mas não é assim no treinamento formal, não. Então vamos lá, vamos continuar. Muito bem. Então, a atenção plena também mantém o objeto à vista. O terceiro benefício, percepção firme. Quer dizer, você fica firme ali, é forte, né? E o que é uma percepção? Ela tem duas características. Perceber é registrar e reconhecer. Ou seja, a dor na perna. Você registrou a dor na perna e reconheceu. Então isso é percepção. Então as formações sensoriais, elas vão brotar. Então o reconhecimento e o registro, né? A constatação, a nota mental compõem a percepção firme. Agora, isso é sem julgamento, ó, sem considerar
se é benéfico, prejudicial, se é legalzinho, se não é legalzinho, se é bom, se não é bom, se dói, se é prazeroso, entende? A percepção firme é um registro fiel, ok? Um registro e reconhecimento. Então a percepção firme, ou seja, a percepção não enganosa, surge com a atenção plena. Então a pessoa que faz meditação de atenção plena não é enganada na percepção. O mágico passa aperto perto dela, porque ela vai querer olhar muito bem para o que está rolando por trás da mágica. Ok? Que é sempre um golpe, né? Imediatidade, que é nada mais do que a percepção imediata do que está acontecendo. E não assim, o fenômeno brotou agora e amanhã eu percebo, lembro. Não, não é isso. Aí já passou tempo. Aí tem atraso. Então, se tem atraso entre o surgimento do objeto e a sua percepção, então não. Então, a atenção plena, ela é sempre atualizada, pessoal. Ela sempre está rolando no presente, tá? Ela nunca é deslocada no tempo. Então é isso que se chama de imediatidade, que na verdade é um sincronismo com o que está acontecendo, o vir a ser. É outro benefício também de quem desenvolve a atenção plena. A pessoa não fica vagando no passado e nem flutuando no futuro, tá? Aqui, ó, o passado e o futuro não podem ser compreendidos se a atenção não puder permanecer com eles na mente, né? Porque já não são mais realidade, né? Outro benefício, né? O quinto, simultaneidade. Todo mundo sabe o que é simultaneidade, quando as duas coisas acontecem juntas. Mas aqui, a simultaneidade é entre a mente que observa e o objeto de percepção. Ah, isso aqui é legal. Eu vou até falar um pouquinho com vocês aqui, tá? Porque a gente já estudou isso. Nós já estudamos isso na originação dependente. Aqueles que estudaram comigo os 12 elos. Porque o princípio da originação dependente é: se isso existe, aquilo existe. Isso é simultaneidade. E o princípio da originação dependente aplicado na formação de sujeito e objeto é o mesmo que dizer que sujeito e objeto brotam juntos. A mente que observa e o objeto percebido estão brotando juntos. Isso é muito legal, né? Fazer filosofia disso, conversar e tal. Alguém pode aprofundar aí na filosofia dessa questão, e tem muita coisa nessa área. Mas isso é um fato vivencial, né? A observação e o observado não estão separados. Eles brotam juntos. Experiência disso, que vocês já devem ter se dado conta. Por exemplo, sabe quando vocês estão na meditação e aí surge a dor na perna? Né? Então, você está ali com a dor na perna. Aí você está sentindo, pô, que dor na perna e tal, não sei o que lá. Você está ali, você e a dor. Então você, a mente que percebe, e a dor, objeto de percepção. Mas por uma razão qualquer, vamos supor que a sua mente desfocou daquilo. Ou você conseguiu estabilizar na respiração, ou você foi para a respiração, ou veio um outro assunto na sua mente. E aí depois de algum tempo você fala, uai, mas a dor sumiu. Na verdade, o que sumiu não foi só a dor, foi a dor e a lembrança da dor. Então, quando você tirou a sua mente dali, quando você parou de
coemergir com a dor, ela também desapareceu. Conseguem pegar isso? Entendem isso? Né? Aí você fala e olha, mas cadê? Não está doendo mais? É porque você não está brotando mais junto com a dor. Mas se você voltar ali e ficar lembrando dela, ela volta de novo. Isso também vale para dor emocional, para traumas. Às vezes a gente está assim, né, passando por um momento difícil, doendo. Aí do nada você para e olha, mas essa dor não está aqui mais não me incomoda mais. Essa raiva de alguém, essa decepção com alguém, isso não está aqui. Aí você olha e fala, sumiu. É porque você parou de coemergir, né? Então, essa característica da simultaneidade da atenção plena mostra o princípio da originação dependente. Entenderam? Claro. É profundo isso. Eu sei que é profundo, é complexo, mas tem que ser vivido isso, né? Então, aqui são algumas chaves. Aí vocês vão abrindo as portas com a prática, né? Vocês vão testando as chaves, vocês vão olhando para elas. Ok? Vamos tentar fechar às 7 hoje, né? Vamos dar uma avançadinha aqui. Então vamos lá. As duas próximas, continuidade sem interrupção. Então a atenção plena traz esse benefício de poder observar de forma contínua, sem interrupção entre o que está acontecendo agora e o que virá a seguir. Ou seja, você não perde mais o fluxo, você fica ligado na fita. É claro que a gente, às vezes, fica por um tempo assim e depois se perde no devaneio de novo. Aliás, com todos os 7 aspectos, né? Com todo esse conjunto de benefícios, eles não são permanentes na gente. Então a gente tem momentos de muita atenção e tem momentos de muita desatenção, como se fosse assim, um sonho. Aí você volta, nossa, onde é que eu estava, né? Só que com a prática, o que acontece? É que esses momentos de consciência e lucidez vão se tornando maiores e melhores, mais presentes. Percebe? E aí essa continuidade de percepção lúcida, sem interrupção, vai aumentando. Você vai experimentando mais pedaços contínuos de percepção lúcida. Ok? E fechando os 7 aspectos, né? A ausência de manipulação, que é o mesmo de ausência de julgamento, não querer controlar nada, essa ânsia de controle é uma ânsia do ego, essa ânsia de tentar manipular, governar, tomar conta, tudo isso é reflexo do nosso senso de controle. Então, a atenção plena genuína, ela não pressupõe julgamento, controle, discriminação, saca? Então, a gente não exerce, a gente não desenvolve mais essa postura controladora, querer arrumar do meu jeitinho, tem que ser assim, senão não serve. Nossa! Chega no mosteiro para você ver assim, tem que ser do meu jeitinho, mas eu não como cará com macarrão não. Não come não? Então você vai comer agora. Então assim, isso é quebrado na prática, né? Então a gente não desenvolve essa postura de ficar escolhendo o tempo todo e ficar arrumando, organizando. Não é ser bagunçado, tá? Quando eu falo arrumar e organizar, é controlar o ambiente, é falar assim, não, para meditar tem que ter passarinho cantando no fundo, não pode ter barulho. Não, a gente senta e centra, né? É claro que a gente limpa o quarto, varre a sala, isso é organização prática, né? Eu estou me referindo a esse controle subjetivo de querer que tudo atenda ao nosso critério de certo, errado, serve, não serve. Não.
A atenção plena é para quebrar essa jaulinha, essa prisão. Ok? Porque senão fica fácil. Eu quero aquilo que eu acho legal. Aí vira spa, né? A gente pode falar num spa zen, né? Aí tudo bem, né? Mas o treinamento não é assim não. Então, esses 7 benefícios, né, que didaticamente são descritos, mas é só uma didática. Na verdade, no fim das contas, o que acontece? Você vai sentar, você vai meditar, você vai desenvolver cada vez mais seu poder de presença. Com ele, você vai começar a ter mais lucidez da realidade. Você vai aprender a observar sem reagir, a observar sem controlar. E com esse poder de observação, você vai compreender mais a realidade. Você vai entender. E entendendo mais, você vai poder agir melhor. Esses são os 3 pilares do nosso método SATI. Observação não reativa, compreensão de causas e efeitos e ação lúcida. Ok? E no nosso treinamento, no nosso curso, nós desenvolvemos esses 3 pilares extensivamente, né? Quem fez o treinamento aqui sabe disso. E aí a gente desenvolve os 3 pilares de forma profunda e sistemática, né? Isso a meditação faz, claro, faz profundamente também. Ok? Muito bem. Então nós temos aí um tempinho agora para as dúvidas, questões, perguntas. E aí?